Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou o Otávio Andrade e hoje eu vou aqui fazer um react a mais um vídeo aqui do canal, que é a verdadeira história do Kailu, né? Mas antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque vocês pediram muito para eu fazer um vídeo de react ao Kailu. E me desculpa porque ontem, dia 2 de janeiro, eu até fiz um vídeo, só que dessa vez é falar o endereço, né? No vídeo anterior eu fiz um vídeo falando sobre falar o endereço, né? E no próximo vídeo, eu prometi que no próximo vídeo eu ia fazer um vídeo reagindo às pessoas que fazem cartas de previsões para esse ano de 2024. Mas peraí, gente, só um pouquinho. Então, gente, eu fui dar pause aqui rapidinho porque eu tava ali vendo a minha mãe, tá? Então espera um pouquinho que eu vou fechar a porta, né? Que eu tinha até esquecido. Desligar a TV. Pronto, agora que eu desliguei a TV, agora eu vou apagar não, é acender, quer dizer. Espera um pouco que eu vou acender a luz aqui rapidinho, né? Porque tá muito escuro, né? Ou seja, não, melhor ainda, fechar a porta, né? Porque assim o negócio não pode atrapalhar direito às consequências, né? Pera aí que eu vou fechar a porta, tá? Não saia daí, porque eu vou fechar a porta. Pera aí. Então, deixa eu fechar a porta. Pronto. Agora, tudo bem. Pronto, gente, eu fui fechar a porta, agora vamos para o react. Bom, vamos começar. Por falar em react, eu encontrei um vídeo aqui, né, sobre esse tipo de verdadeira história do Kailu, né? E inclusive eu encontrei esse vídeo que foi postado no dia que esse vídeo aqui, ó, que foi postado há 6 meses atrás, né? Foi postado durante 6 meses atrás. Foi postado no dia 28 de junho de 2023, né? 28 de junho de 2023. Que a partir desse ano de 2024 faz um ano atrás, né? Como a gente tá em 2024 e como 2023 foi ano passado, vai fazer um ano atrás que esse vídeo foi postado, né? Vai fazer um ano atrás. E esse vídeo foi postado há 6 meses, né? Que é sobre esse cara, né? Esse cara que eu não sei o nome dele. Mas agora vamos dar despause. Esse mini querido é a maior definição de como criancinhas podem ser adoráveis. Afinal, ele é um garotinho muito doce. Na maior parte do tempo, uma pessoinha muito calma, muito quietinha, graças a Deus. Nada chorão. Nada teimoso. Não, eu não quero! Um verdadeiro amor com a sua irmãzinha. E tão querido que até mesmo seu gatinho de estimação não consegue desgrudar. Mas você acha que é mentira? Tá lembrando que é mentira de um garoto calmo.
Tô falando desse garoto aqui, ó. Caio. Caio. Sou eu. É ele mesmo, Caio. Fala sério, dá até vontade de ter um igual. Sai! O maior tesouro que existe. Uma criança. Clássico dos clássicos da TV Cultura, o desenho animado do Caillou, aquele garotinho careca que tem só 4 anos e tá todo dia crescendo e xeretando, com certeza marcou a infância de muita gente, né? E eu também tenho certeza que você lembra de todos os personagens dessa série memorável, desde os seus amiguinhos da creche, como o Léo, a Sarah e a Clementine, o seu gatinho Gilbert e, obviamente, os seus pais, papai e mamãe, e a bebezinha Rose, que, aliás, formavam uma família adorável. Mas só que calma aí, repare na imagem da família de novo. Olha bem, não existe algo muito estranho nela? Por acaso existe algo muito estranho, hein? Isso é muito estranho, muito estranho. Ai, que é isso? Que é isso? Ô mãe, que é o Julidão? Ô, peraí, gente, espera um pouco. Pronto, gente, eu voltei aqui. Agora vamos continuar aqui porque eu tô escutando aqui as vozes. Mas peraí, como vocês podem ver, a porta tá aberta. A porta tá aberta. Vamos continuar esse vídeo. Ó, tá vendo aquela porta aberta ali? Tá vendo aquela porta? Que isso? E falando em cabelos, como pode uma bebezinha que não tem nem 1 ano ter tanto, enquanto seu irmão mais velho não tem nenhum fio sequer? Pois é, não é à toa que existem várias teorias por trás das contradições presentes nessa série. Algumas delas dizendo que esse personagem possui uma doença chamada alopecia, que causa uma perda prematura dos cabelos, e outras indo mais além, dizendo que o Caillou na verdade tinha câncer, e de um tipo que infelizmente era terminal. E é por isso que todas as suas histórias eram contadas em formato de flashback e que, curiosamente, possuía cabelos ruivos. Pois é, praticamente da mesma cor do que os da irmã do Caillou. E segundo essa teoria, o nosso mini querido infelizmente morreu de câncer quando pequeno. E muito tempo depois, a sua irmã transformou a sua vida em histórias que ela sempre contava para os seus netos. Uma coisa que reforça ainda mais essa teoria é o fato do protagonista sempre aprontar, fazer birra e outras coisas consideradas como erradas, e os seus pais nunca o recriminarem. Porém, eles nunca recriminarem na vida, né, gente? Eles nem estavam recriminando, mas além disso, eles recriminaram, né? Por isso, eles recriminaram a vida. Era como se ele pudesse fazer o que quisesse, porque seus pais se sentiam muito culpados em puni-lo por causa da sua doença. Posso dirigir o carro quando eu for grande, papai? Você me ensina. Já o fato da Rose ser ruiva e os seus pais não, o pessoal que inventa essas teorias eu acho que deu uma viajada, pois pra eles, a garotinha na verdade era adotada. Era meio que como se os pais do Caillou já soubessem que ele estava morrendo, e então decidiram adotar uma outra filha como tipo uma forma de substituí-lo. Bizarro e meio maluco, né? E provavelmente você deve estar pensando agora que tudo isso que eu falei, apesar de sim até que fazer um pouco de sentido, na verdade não passa de um monte de bobagem. Até porque o Caillou é um desenho para criancinhas bem pequenininhas. Não tinha como ele ter um background tão terrível e macabro. Mas só que não totalmente, pois apesar de haverem sim outras explicações para os assuntos abordados nessas teorias, e que a gente vai discutir um pouco mais adiante, o Caillou também não era um simples desenho animado bobinho para crianças. Muito pelo contrário. Praticamente ninguém sabe, mas na verdade essa animação foi inspirada nos estudos de uma das mais importantes psicanalistas infantis da história. Foram encantados em uma característica da história, que na verdade eram tipo algumas pessoas, não é pessoal, era tipo algumas pessoas
que no caso era tipo alguma pessoa. Bem maior por trás daquelas historinhas fofinhas que a gente assistia na TV Cultura, e até mesmo muitas mensagens subliminares. Eles queriam passar uma mensagem secreta nas histórias. Eles iam acabar com isso tudo para ter as mensagens secretas. Por isso, eles iam ter mensagens secretas e, além disso, ter a vida. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha e fala também de rádio patrulha? Você fala mal deles? Não. Gosto de televisão mais do que de jornal. Gosto mais de revista do que de jornal. Mais de rádio do que de jornal. E mais de televisão do que de jornal e do que de revista. Mas jornal também eu acho legal, natural. Entendeu? Eu me sirvo da televisão gostando. Fui o primeiro artista, entendeu, no Brasil, a fazer televisão sem fingir que era inimigo da televisão. Quando Edu, Chico, Elis, todo mundo... Elis não. Não era mesmo um desenho tão fofinho como todo mundo lembrava. E não só em questão de enredo não. Você não tem ideia do que acontecia nos bastidores. Pra você ter uma noção de como eram as coisas por trás da tela, todos os produtores envolvidos, enquanto o desenho ainda estava em desenvolvimento, estavam em pé de guerra, numa fucking treta nos tribunais. Então, né, essa série foi criada por duas mulheres em conjunto, que tiveram uma boa parceria, até uma descobrir que a outra estava passando a perna e ficando com a maior parte da grana. E esse caso aí gerou uma disputa judicial gigante, envolvendo até mesmo a editora que publicava os livros e o estúdio que fazia os desenhos animados. Será que eles já resolveram isso aí, hein? Bom, logo a gente fala mais sobre esse caso. Até porque, independente das brigas e teorias, Caillou foi uma animação muito bem sucedida. A série clássica teve mais de 300 capítulos. Posteriormente ganhou um reboot, com uma animação bem assim, digamos, duvidosa, e até mesmo um desenho em CGI. Já tinham visto o carecão do Caillou em alta definição e computação gráfica? Então vamos logo descobrir a verdadeira história por trás do nosso mini Saitama. O mini Saitama, não é? Se ele é um mini Saitama, ele pode acabar com isso tudo, né? Não é você mesmo, Caillou? Sou eu! Bom, pessoal, o Caillou, apesar de ser um desenho infantil, sempre foi considerada uma obra controversa. E não só entre as crianças, que sempre criavam várias teorias para explicar a sua carequice, como a gente viu anteriormente. Mas também entre muitos pais e pedagogos, que, pasmem, o consideravam um péssimo exemplo para as crianças. Para você ter uma ideia, assim que o desenho estreou lá na TV do Canadá, e sim, esse é um desenho canadense, um jornal chamado National Post o intitulou como o programa infantil mais prejudicial da história. E para isso, eles citaram alguns casos que eles consideravam como exemplos ruins para as crianças, como um acesso de raiva, que o Caillou teve porque descobriu que não iria mais pro circo, e outro onde ele beliscava as bochechinhas da sua irmãzinha, aonde, segundo o jornal novamente, o problema era de que o desenho em momento nenhum falava que tais ações eram erradas. O pai do Caillou não o repreendia, ou então explicava porque ele não deveria fazer aquelas coisas. Muito pelo contrário, ele só perguntava porque ele tinha tido aquelas atitudes. Caillou, por que você fez isso com a Rose? Ouvia e entendia o seu lado. Eu não gosto da Rose. Por que não? A Rose não quer brincar comigo. Ou seja, não havia nenhuma punição ou moral da história. E é aí que tá o X da questão por trás dessa série. Esse desenho, na verdade, não era para educar as crianças, mas sim os seus pais. Era para mostrar para os adultos as atitudes que eles deveriam ter em relação aos seus filhos, e não o contrário. E a série queria educar os pais em cima das teorias de uma psicanalista infantil chamada Françoise Douto. Bom, nascida no começo do século XX, essa mulher foi uma das primeiras psicanalistas infantis da história. É verdade, isso foi no século XX. E agora a gente tá no século XXI. Para conferir isso, agora a gente tá no século XXI. Para descobrir esse tipo de opções, né?
que foi por cerca de algum tempo, né? E cerca de 3 anos e pouco que essa moça acabou tendo a única coisa, né? Que isso foi entre ao século XX, né? No ano de 1950 até 1958. Uma das pioneiras da pediatria psicanalítica. Sua mentora, a Sophie Morgenstern, foi a primeira nessa área a trabalhar com crianças. Já a Françoise se dedicou especialmente no tratamento de crianças com psicose, e ao observar os primeiros estágios mentais dessas pessoazinhas com problemas psicológicos, de aprendizagem ou sociais, ela percebeu que elas já possuíam uma vida psíquica rica desde o nascimento e, portanto, deveriam ser tratadas como sujeitos autônomos, com seus próprios pensamentos, desejos e sentimentos pessoais. Para ela, as crianças, desde muito pequenas, não deveriam ser subestimadas. Elas não faziam coisas sem sentido ou agiam como impulso, como a maioria das pessoas pensavam. Suas ações possuíam sim uma lógica, e eles tinham sim capacidade para expressarem suas necessidades e explicar o que elas estavam fazendo sob seu próprio ponto de vista. E foi com base nisso que, no final dos anos 80, duas escritoras e educadoras canadenses, chamadas Christine e Helene, que possuem sobrenomes que eu não vou saber pronunciar, começaram a trabalhar numa série de livros que teriam como objetivo passar as teorias propostas por aquela psicanalista como espécies de mensagens subliminares aos pais. Mensagens subliminares aos pais. Sendo que as obras para as crianças daquela época traziam como protagonistas animais e peixinhos antropomórficos, que geralmente costumavam chamar mais a atenção dos pequenos, a Helene teve a ideia de colocar como protagonista um bebê humano de verdade, e um bebê literalmente falando, porque no primeiro livro, o Caillou é justamente um bebê recém-nascido. E foi com base nesse personagem criado pela Helene que a Christine passou então a escrever as histórias e também publicar os livros de uma forma independente, já que nesse começo elas ainda não haviam conseguido o apoio de nenhuma editora. E as primeiras publicações mostravam o bebê Caillou conhecendo seu pai, a sua mãe, o seu quarto, aprendendo a usar o piniquinho e outras coisas típicas de criancinhas dessa idade. E tudo, obviamente, usando a metodologia citada anteriormente, com a história vista através do ponto de vista do protagonista, onde era possível entender os seus sentimentos, pensamentos e lógica por trás das suas ações. Já os pais eram meio que como meros observadores, que viam tudo o que eles faziam com respeito e empatia. Os pais o reconheciam como uma mini pessoa com seu próprio ponto de vista, respeitavam isso e tentavam ajudá-lo da melhor forma. E é claro que essas publicações foram um sucesso, né? Ou então a gente nem estaria falando sobre elas, o que empolgou as autoras a darem continuidade, mas dessa vez mostrando as outras fases da sua infância. Só que daí elas acabaram encontrando um probleminha no caminho. O primeiro desenho que elas fizeram desse personagem era como um bebê careca. E o próprio nome do protagonista, Caillou, é uma palavra francesa que é usada como adjetivo para pessoa sem cabelo. Caillou, na França, são aquelas pedras bem lisinhas que são encontradas nas beiradas de rios e cachoeiras. Ou seja, mudar o seu design iria descaracterizar completamente esse personagem. E foi justamente por isso que elas não fizeram, e resolveram então mantê-lo como uma criança careca, mesmo que com o tempo ele já tivesse idade suficiente para ter cabelos. Bom, e foi assim que se iniciou o projeto Caillou, que pelo sucesso acabou chamando a atenção de uma grande editora, que ofereceu uma boa quantia de dinheiro para Christine, que era a moça que escrevia e publicava as histórias, pelos direitos autorais do personagem. Teve a única coisa, né? Mas, porém, tem a única coisa do mundo. E eu acho que esse tipo de coisa acaba tendo algum tipo. E ela obviamente aceitou. A Christine recebeu uma boa quantia e uma boa porcentagem dos lucros pelo menininho careca. Porém, ela não incluiu a outra criadora, a Helene, a que havia criado o design do protagonista e o conceito por trás do livro nesse contrato. Ficou meio que como um acordo não oficial entre elas para dividir a grana, sabe? E elas até que conseguiram se entender e trabalhar juntas entre os anos de 1993, que foi quando o personagem foi vendido, até 1996, ano em que a Helene finalmente percebeu que estava sendo meio que passada para trás.
Bom, os livros estavam vendendo bem, haviam vários produtos nas lojas, mas a quantia que a Christine repassava pra Helene era muito pequena, e obviamente a amizade entre elas não sobreviveu a esse fato. E nesse ano mesmo se iniciou uma disputa judicial imensa, não só entre elas, mas também com a editora, a Shueisha Publishing, e posteriormente o estúdio de animação Sinar. E essa disputa aí só foi se encerrar 10 anos depois, em 2006, que foi quando todos eles fizeram um acordo, que não teve o seu valor divulgado, mas que, segundo as matérias da época, estavam girando acima dos milhões de dólares. Olha, mamãe, eu tenho dinheiro. E falando em Sinar, o estúdio de animação, que posteriormente passou a se chamar Hookjar Entertainment e hoje foi comprado pela Wild Brain, então, foram eles que em 1997 fizeram uma animação inspirada pela série de livros. O desenho animado do Caillou, que a gente assistiu aqui pela TV Cultura, pela Discovery Kids e também pelo canal Futura, foi produzido ininterruptamente entre os anos de 1997 até 2010, rendendo 5 temporadas e incríveis 352 episódios. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio. E também rendeu um filme, O Natal do Caillou, que eu honestamente gosto bastante. Essa obra, além de trazer todo aquele clima de Natal dos Estados Unidos, com as decorações, comidas típicas, festas e tudo mais, também mostra um pouco das diferentes tradições do Natal mundo afora. É um filminho bem gostosinho de assistir nessa época natalina. Eu recomendo mesmo que vocês deem uma olhada. O Natal de Caillou. E depois da série clássica, o Caillou também ganhou uma espécie de reboot para o YouTube. Reboot porque eles apenas refizeram alguns episódios clássicos, com um estilo de animação mais simplificado, que aliás estão disponíveis dublados pra gente. Não, essa é minha camiseta, tira, é minha. E por último, temos uns 5 capítulos especiais feitos em CGI, que foram lançados em datas comemorativas no ano passado, num serviço de streaming dos Estados Unidos, mas só que eles ainda não chegaram aqui no Brasil. E foi justamente nos desenhos que surgiram as maiores teorias da conspiração por trás desse personagem. Teorias que surgiram muito devido às escolhas estéticas que a equipe de produção escolheu para essa série. Como Caillou já era uma série de livros de sucesso antes do desenho, os roteiristas decidiram que seria uma boa ideia colocar uma senhorinha além dos livros para seus netos no começo de cada capítulo da primeira temporada. Capítulos esses que englobavam boa parte dos livros originais. E vocês lembram que as publicações abrangiam um protagonista em diferentes idades? Então, no desenho, no começo da maioria dos episódios, a narradora / vovozinha dizia qual era a idade que o Caillou tinha naquele momento da história. A história de hoje chama-se Caillou Faz Bolinhos. Ela aconteceu quando Caillou tinha somente 3 anos de idade. A história de hoje é chamada Caillou, o irmão mais velho. Aconteceu quando Caillou tinha mais ou menos 2 anos e meio. Já a moldura branca em volta da tela, que dá a sensação de flashback, era para simular as ilustrações dos livros. Imagens de livros infantis geralmente têm uma moldura branca para não misturar. Ou seja, as teorias da conspiração são realmente teorias. Mas quem sabe um dia as criadoras não criam uma explicação dentro da história pra ele não ter cabelos, né? Seria algo no mínimo interessante. Já quanto ao fato da sua irmãzinha ser ruiva e os seus pais não, então, daí a gente já pode teorizar à vontade. Eu não queria ser o irmão mais velho da Rose, nunca mais. Ah, uma curiosidade interessante é que como os canais infantis dos Estados Unidos não podem ter comerciais, e Caillou era uma série importada do Canadá, pra preencher a meia hora de duração, os americanos fizeram uns mini episódios com fantoches. Fantoches esses que retratavam o gato Gilbert e 2 brinquedos do protagonista, que eram o dinossauro Rex e o ursinho Ted, que também eram personagens recorrentes do desenho. Essas mini historinhas chegaram sim a passar aqui no Brasil, mas hoje são muito raras de encontrar dubladas. Mas e você, lembra desses episódios?
E é isso, pessoal. Esse é o Caillou, um dos desenhos mais nostálgicos pra quem viveu a sua infância ali no finalzinho dos anos 90 e comecinho dos 2000. E que eu confesso que era uma série até que gostosinha de assistir. Gostosinha se você ignorar que na maior parte do tempo o protagonista é só uma criança bem mimada e irritante, né? Mas e vocês? Gostavam de ver? E o mais importante, vocês acham que esse mini querido iria ficar bonitinho se tivesse cabelos? Sou eu! É, eu acho que sim. Só que realmente eu acho. Então foi isso, galerinha. Espero muito que tenham gostado desse vídeo de eu fazer um react a um vídeo da verdadeira história do Caillou, tá? Porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, né? De reagir a verdadeira história do Caillou, tá? Então um beijo e até o próximo episódio, tá? Quer dizer, o próximo vídeo, quer dizer. E no próximo vídeo eu vou finalmente postar um vídeo no canal sobre cartas de previsões para 2024, tá? Então um beijo e até o próximo. Tchau.